Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Temos hoje o desafio continuado, de expor 1 Coríntios, uma carta difícil, mas importante para a nossa caminhada como igreja, como cristãos, vamos dizer assim. Essa semana eu estava conversando com um jovem que estava enfrentando uma batalha espiritual, a gente falando sobre essas perspectivas, da manifestação de Satanás e falando sobre possessão, expulsão e essas coisas todas. E teve uma hora que a gente conversando no nosso dia a dia, a ação do reino de trevas. Meus irmãos, nós temos 3 inimigos à nossa santidade. O primeiro e creio que um dos maiores inimigos que nós temos são os nossos próprios maus desejos. Vindo dessa natureza pecaminosa, temos desejos dentro de nós que são contrários à vontade de Deus, em que a gente carrega isso e está vivendo com eles desde pequeno. Esse é um dos inimigos da nossa santidade. O outro é o mundo, que essa conjuntura, sociologicamente falando, intelectualmente falando, a realidade em que a gente está inserido, as pessoas que não conhecem a Deus e que também nos tentam contra aquilo que não agrada a Deus. E por fim, o diabo que coordena o mundo e que alimenta os nossos desejos. Então, todos esses 3, eles se alimentam para que a gente não faça aquilo que é da vontade de Deus. E o propósito de Satanás e de suas ações é alimentar os nossos desejos, para que até desejos legítimos, lícitos, se transformem em desejos ilícitos. Deus colocou para nós, até a gente conversou sobre isso hoje na pregação pela manhã com o reverendo Ronaldo, que o descanso ele vem de Deus, ele é santo. Mas se eu alimentar demais o descanso, ele vira preguiça, ele se torna um pecado. Sabemos também que a vontade e a necessidade de comer, ela foi colocada por Deus. Mas quando isso começa a ser alimentado, aquilo vira uma gula. O trabalho também foi estipulado por Deus, mas quando alimentado demais, ele vira ganância. E assim também ocorre com o sexo. Alimentado, ele se transforma em lascívia, em desejo incontrolado e que não mais agrada a Deus. Nós precisamos compreender que a sexualidade em si, ela não foi criada por Satanás, mas ela foi criada pelo próprio Deus. Foi Deus quem estipulou a forma como as crianças nascem, vamos dizer assim. Mas com muito alimento, tendo em vista os nossos desejos descontrolados, tendo em vista a realidade do nosso mundo, tendo em vista os propósitos de Satanás, a sexualidade sadia, alimentada demais, ela se transforma em imoralidade. E como é que nós podemos viver num mundo que inspira imoralidade? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar nessa noite, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Veja aí. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Olha o que o texto fala. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal que não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas.
Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, nos ajuda, Senhor Deus, sonda os nossos corações nessa noite, de uma maneira, ó Pai, que nos deixe cônscios, Senhor Deus, da nossa realidade. Muitas vezes, Senhor Deus, estamos alisando, ó Pai, os nossos pecados, e não é o que a Tua palavra nos ensina a fazer. Que o Teu Santo Espírito de verdade nos quebrante, ó Pai, nessa noite, através daquilo, Senhor Deus, que o Senhor pode falar para nós através da Tua Santa Palavra. Tenha misericórdia, ó Pai, de me usar, ó Pai, nessa noite, na audácia, ó Pai, de falar das Tuas santas palavras, Senhor. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Preciso lembrar a você algumas coisas a respeito da cidade de Corinto, né, que a gente vem martelando isso, né? A igreja de Corinto é uma igreja em que Paulo foi trabalhar vários problemas que a gente está tratando aqui, né? Problemas de partidarismo ali dentro da igreja, e aqui ele começa a trabalhar um dos problemas sérios da igreja de Corinto, que era a imoralidade, né? A cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde tinha um fluxo muito grande de comércio, né? Onde tinha um canalzinho, onde eles atravessavam, né, os navios, né, a carga de um lado para o outro, né, facilitando o transporte das coisas. E como toda cidade em que o porto é muito forte, o comércio do sexo também era muito forte naquele local de prostituição. Além dessa realidade comercial de Corinto, lá também havia o templo de Afrodite. E no templo de Afrodite havia umas sacerdotisas, né, que elas desciam ao final da tarde para oferecer o seu serviço de prostituição para manter o culto de Afrodite funcionando. Pense essa cena acontecendo numa cidade, ou essa realidade acontecendo numa cidade, em que, como forma de adoração a um Deus, vinham mulheres, né, que eram consideradas sacerdotisas, para terem relações com os homens como forma de adoração. Se assim não fosse o bastante, também havia em Corinto o templo de Apolo, onde há uma supervalorização da figura masculina, criando uma esfera favorável ao homossexualismo. Diante desses três elementos, ser moral em Corinto era uma coisa até estranha, né? Tinha até uma expressão na época que quando você estava sendo muito imoral, né, você estava corintianizando a coisa, né? Porque os coríntios ficaram sendo conhecidos pela sua imoralidade. A palavra, meus irmãos, imoralidade significa, indo de maneira literal, a procurar prostitutas. Mas no uso da palavra de Deus, pode parecer uma tradução forte, né? E que nos isenta da imoralidade, porque eu não estou procurando nenhuma prostituta. Mas se nós entendermos o que é que a Bíblia chama de moralidade no aspecto sexual, Deus criou a relação sexual para ser vivida entre o marido e a esposa. Toda a expressão sadia e bíblica da sexualidade acontece dentro dessa esfera. Qualquer coisa que acontece a parte dessa realidade, a Bíblia chama de imoralidade. Então, qualquer intercurso, qualquer prazer individual é imoralidade, porque Deus fez para ser em conjunto,
Qualquer prazer em três é imoralidade, porque Deus fez para ser marido e mulher. Qualquer prazer fora do casamento, dentro da minha sexualidade, na verdade a Bíblia chama de imoralidade. E quando a gente define isso de maneira muito clara, a gente pode perceber que como sociedade a gente não está muito distante de Corinto, não. A imoralidade está presente e infelizmente até dentro da igreja. De manifestações que na verdade às vezes a gente tem dificuldade de enxergar ou lidar, mas ela está. Como estava dentro da igreja de Corinto. E chegou aos ouvidos de Paulo um caso, a Bíblia usar a expressão, né, a mulher do seu próprio pai, dá a entender de que ele não estava com a mãe, né? Era como se fosse ou uma madrasta, ou uma concubina do pai, ou o pai tinha falecido, né? E agora a mulher não era mais a mulher do pai. Seja qual for as opções que a gente encontra para isso aí, o que Paulo ressalta aqui no texto é que primeiro que isso era uma informação que não estava oculta. Era uma coisa que estava acontecendo que todo mundo sabia. E ninguém estava fazendo nada. E a segunda coisa que Paulo coloca, ele fala, olha, seja a maneira cultural como se interprete isso, ele faz, nem os coríntios, nem os gentios fazem uma imoralidade dessa. Quem dirá alguém dentro do Evangelho? Quem dirá alguém que conhece a Cristo? Então, Paulo deixa claro a situação escandalosa em que aquela igreja estava vivendo. Meus irmãos, apesar da Bíblia não colocar assim, se os irmãos estavam aceitando um caso desse nível, certamente esse não foi o primeiro caso de imoralidade naquela igreja. Certamente aquele não era o único caso daquela igreja. E o que a gente não percebe muitas vezes quando a gente lê um texto como esse, é que dificilmente as situações chegam nesse nível da noite para o dia. São pequenas coisas que vão começando a acontecer, que elas não são tratadas e elas vão crescendo. E a gente vai se acostumando com aquela desgraceira. A gente vai se acostumando com o alargamento de um padrão que não era para ser flexível. E uma das coisas que nós precisamos aprender, e nós precisamos aprender rápido, é que dentro da área da sexualidade, meu irmão, Deus não fez a área da sexualidade para ser uma coisa que você usufrui, ponto. Deus fez a sexualidade para ser algo crescente. E se ela estiver dentro do casamento, o crescimento da nossa sexualidade é sadio. Sadio em termos de intimidade, sadio em termos de prazer mútuo. As pequenas manifestações de imoralidade, elas tendem a se tornar grandes monstros na nossa vida, em que a gente vai perdendo o controle. O sexo é um Deus terrível, porque ele oferece um prazer momentâneo que lhe arrebata. Mas como todo falso Deus, ele quebra você depois. Porque nenhum Deus, a não ser o nosso próprio Deus, ele tem graça para dar. Mas na nossa cultura, onde o sexo ele é endeusado, as pessoas começam a acreditar nas mentiras, nas promessas de aventuras, de ideias, de sonhos e fantasias que aquele Deus promete ao meu e ao seu coração. E o que acontece é que com o passar do tempo, aquilo que Deus fez para o nosso prazer se torna o nosso Senhor, nos escraviza e vai nos deteriorando por dentro, e é um dos pecados complicados, porque dificilmente as pessoas pedem ajuda.
Você pode olhar e conviver com alguém que está enfrentando uma batalha, ou você mesmo está enfrentando uma batalha muito grande na sua sexualidade. E ninguém está sabendo. Porque a vida parece correr normal dentro daquele segredo, daquele Deus que vai por dentro corroendo o que nós somos. Uma das ilustrações que eu acho muito bacana, que eu aprendi com o reverendo John Piper sobre a sexualidade, é que Deus fez a sexualidade para funcionar como um rio. O rio possui o seu leito. Enquanto aquele rio corre no seu leito, ele traz vida. Tem peixe, tem todo aquele ecossistema ali dentro. Ele pode ser usado para plantação, ele pode ser usado para a vegetação que fica na beirada do rio. Mas no momento em que aquele rio ultrapassa o seu leito, ele deixa de levar vida para levar destruição. Mas nós às vezes achamos que é mais emocionante sair do leito do rio sem saber o tamanho da destruição que nós estamos namorando. Meus irmãos, a imoralidade é uma das maiores inimigas de um casamento duradouro. Uma das coisas que mais termina, ou junto com o meu marido. Deu um problema aqui técnico, mas vamos voltar, né? Então eu estava falando sobre o quanto a sexualidade, fora do padrão de Deus, ela é destrutiva. A imoralidade é um dos maiores inimigos de um casamento duradouro. Um dos maiores motivos para o fim do casamento hoje em dia é a imoralidade. É a infidelidade dentro do casamento, o não contentamento. Não, também não? Está aparecendo para vocês aí? Está aparecendo, ó. Gente aí de casa, dá um ok aí, fala aí no chat, tá ok. Ok, agora está ao vivo. Agora tá ao vivo. Amém? Agora tá ao vivo. Pronto, agora está ao vivo. Oi. Espírito Santo em todas as coisas nos auxilia. Então, meus irmãos, a sexualidade fora do padrão de Deus, ela pode produzir traumas muito grandes. Tem produzido uma desestruturização familiar muito grande. Deus nos salvou para que nós vivêssemos uma vida sem sermos escravos da nossa sexualidade, sem ser escravo da imoralidade. Mas como? Como a gente pode viver uma vida sem estar escravo da imoralidade? A primeira coisa é que a gente precisa compreender que a gente tem uma tendência de tratar os problemas sexuais como se eles se fossem mais sérios do que os outros. São pecados, tanto quanto mentir, tanto quanto tantos outros, que a gente pode estar contra o egoísmo, contra orgulho, ira, e assim vai. Porque um dos maiores sustos de Paulo aqui, não era nem a situação que estava vivendo, porque eu creio que Paulo sabia a realidade. Ele passou anos ali em Corinto, ele sabia a realidade contextual em que aquela igreja estava plantada, e Paulo sabia que provavelmente dentro daquela igreja iria ter problema de imoralidade. E o que mais assusta Paulo não é nem tanto o problema do homem, mas é o problema que não afetava um homem, mas afetava a igreja toda. Qual era o problema que estava afetando a igreja toda? É que eles não estavam tratando os pecados. Eles estavam, em nome de uma falsa liberdade, em nome de um falso amor, em nome talvez de uma falsa paz, apesar de estar em guerra sobre quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Cristo, quem é de Pedro. Mas entre quem está em pecado e quem não está, a gente está em paz. Paulo coloca que eles estavam cheios de orgulho. Como é que a gente vive
e convive com um pecado cheio de orgulho. E aqui Paulo começa a quebrantar a ideia e começa a nos dar pistas importantes. Paulo fala aqui no versículo 2, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado meio vocês quem fazia uma coisa dessa. A palavra lamentado aqui significava chorar a morte. Paulo está mostrando o quão desconexo estava a coisa. De um assunto sério desse. Vocês eram para estar chorando que isso está acontecendo no meio de vocês. Mas eles estavam se sentindo orgulhosos. Meus irmãos, esse é um dos principais problemas do orgulho. É que o orgulho cega a gente para os outros pecados. Eu tenho sido muito convicto e ensinado da parte do Senhor que um dos problemas mais difíceis de tratar é o orgulho. Porque quando nós estamos orgulhosos, achando que estamos bem em alguma coisa, a gente não enxerga mais nada. Por que não era bom que eles se sentissem orgulhosos? Porque era esse orgulho que estava lhe cegando para todos os problemas da carta. Inclusive o de moralidade. Então, meus irmãos, se você quer ter medo do seu coração, que é extremamente corrupto, tenha medo de quando você começa a dar sinais de orgulho, de que as coisas estão bem, quando na verdade elas não estão bem. De que você está caminhando bem, quando no fundo você não está caminhando bem. E quando alguém vem nos alertar de que nós estamos precisando tomar conta disso, daquilo, a gente logo rejeita aquela pessoa. Porque ela não sabe do que está falando, ou porque é mais pecadora do que eu. Nos assemelhamos a Corinto quando fazemos isso. Precisamos aprender com esse versículo aqui. Quando Paulo fala que era para eles estarem lamentando, é que, meus irmãos, onde há pecado é necessário ter lamento. Onde há pecado é necessário haver peso. Um dos maiores problemas com as nossas lutas, os nossos pecados, é quando nós deixamos de lamentá-los. Porque quando nós deixamos de lamentar, significa que o nosso coração morreu, cauterizou e agora ele está livre para pecar. É difícil, dói, mas o lugar do pecado ainda é no lamento. Onde tem pecado é necessário estar estabelecido uma guerra. Uma disposição para pedir auxílio do Senhor, uma disposição para pedir perdão, uma disposição para fazer diferente. O pecado, ele não deve incomodar somente a mim. O pecado, ele deve incomodar a nós. Porque quando Paulo reclama sobre essa atitude, ele está reclamando sobre uma atitude de toda a igreja. Porque, meus irmãos, a batalha pela santidade não é uma batalha individual. É uma batalha comunitária. E Satanás, ele é muito bom em separar-nos. E nós estamos vivendo numa circunstância excelente para a atuação dos nossos maus desejos, da ação do mundo, da ação de Satanás. Por quê? Porque nós já estamos naturalmente separados. Precisamos de um esforço ainda maior para que o outro chegue próximo o suficiente da minha vida para que me ame ao ponto de me exortar. Ou que esteja próximo o suficiente para que eu tenha coragem de pedir socorro. Tantas e tantas pessoas daqui da nossa igreja, que a gente tem pouquíssima noção das batalhas que vocês estão vivendo. Porque nós estamos separados. Mas esse não é o ideal de Deus. Mas em muitos momentos, não é nem porque a gente está separado, mas porque a gente separa as pessoas. Esse é o maior problema. O pecado deve incomodar o corpo como um todo, até porque quando alguém erra, ele não erra sozinho.
E ele não mancha somente a sua honra, mas ele mancha a honra do corpo de Cristo inteiro. Olha, fulano está fazendo isso. Fulano é daquela igreja de lá, ó. Aquela igreja de lá tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Por quê? Porque é membro de um corpo. E não se separa o membro do corpo. Claro que o membro é mais afetado, mas o corpo também é afetado. Meus irmãos, nós precisamos nos livrar dessa noção individualista da nossa espiritualidade. Eu lembro, sempre quando eu estou trabalhando alguém para se tornar membro da igreja, principalmente o trabalho que eu tinha em Cascada, antes de ir para Noronha, e em Noronha também, uma das coisas que eu me preocupava em deixar as pessoas que querem se tornar membro da igreja ciente é: você está pronto para perder boa parte da sua privacidade? Porque você vai ser colocado dentro de um corpo, em que esse corpo quer cuidar de você, e que esse corpo você presta conta a ele também. Então isso faz com que a gente perca boa parte da nossa privacidade em prol da nossa santidade. E nós precisamos cultivar mais esse tirar de venda, essa quebra do orgulho, de parar de pensar que todo mundo está bem e começar a conversar. Começar a exortar um ao outro. Se necessário, como no caso aqui, a disciplinar quando for importante. Quando for necessário, a encorajar um ao outro. Na nossa batalha contra o pecado, meus irmãos, como Paulo coloca aqui, a gente não tem como produzir arrependimento nas pessoas. Paulo não tinha como fazer esse homem se arrepender, nem a igreja se arrepender. Mas nós temos a missão de anunciar o pecado. Lá em Ezequiel, capítulo 33, Deus estabelece o padrão. Lá em Ezequiel 33 tem uma ilustração que é usada por Ezequiel que eu acho muito bacana, que ele diz que nós somos como o arauto da cidade, o vigia da cidade. O vigia, ele tem a função de olhar o inimigo vindo longe e anunciar a cidade. Ele não é responsável por como a cidade vai reagir. Ele é responsável em anunciar o perigo que está vindo. Agora, se ele vê e não falar nada, aí ele é o responsável pela cidade inteira. Então a Bíblia tem várias instruções nos mostrando que, na verdade, nós não devemos ser cúmplices uns dos outros, nem muito menos batalhar isso de maneira solitária. Eu quero fazer você entender uma coisa muito importante sobre a batalha contra a imoralidade. Você nunca vai vencer ela com silêncio. Nunca. Porque a gente nunca vence um pecado fingindo que ele não está acontecendo. Temos o Espírito Santo, temos o nosso Deus, temos a palavra de Deus para nos guiar. Mas quando nós não estamos vencendo na nossa intimidade uma batalha, nós precisamos ser humildes o suficiente para abrir o nosso coração para algum irmão que possa nos ajudar. Paulo nos dá aqui nesse texto várias dicas, várias ações práticas de como a gente pode lidar com a imoralidade. A primeira coisa que ele fala, ele diz: olha, você vai ter que disciplinar esse cara. Não dá para a gente abraçar o erro como se nada não tivesse acontecendo. Principalmente um erro grasso desse. Então, uma das ferramentas bíblicas de Deus para o tratamento do corpo como um todo é a disciplina eclesiástica, que dê graças a Deus que você tem uma igreja que pratica a disciplina eclesiástica e mostra que a santidade é algo importante dentro do reino de Deus. Paulo aqui nos coloca no versículo 6, ele coloca: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento levada a massa toda? Paulo aqui agora sai da situação do homem e começa a trabalhar a situação da igreja como um todo.
Ele fala, olha, não permita que o pecado, seja do orgulho, seja da imoralidade, comece a entranhar dentro de você. E ele não começa muito não, ele começa como um fermento. O fermento a gente sabe, é uma coisa em pouca quantidade, mas que atua em toda a massa e traz resultado visível para toda a massa. Agora, é um resultado falso. Né? Aquele pãozinho francês que você come delicioso, que sai de 4 horas da tarde da padaria, ele só fica lindo daquele jeito por causa do quê? Por causa do fermento. Que enche o pão de quê? De ar. Pão sem fermento é assim, um pão bem pequenininho, que não cresce, mas em termos de massa, é até a mesma massa. Então, o fermento é isso que mexe com a gente e que dá um resultado falso para o que está acontecendo. No caso aqui, Paulo está usando o fermento como um exemplo ruim. Ele fala, joguem fora o velho fermento. Joguem fora o pecado que começa a encontrar espaço no nosso coração e na nossa vida para crescer. Joguem fora. Não podemos, meus irmãos, fazer pequenas negociações. Todo pecado que mais lá na frente se transforma num ídolo, em algo que nos escraviza, começa com pequenas concessões. Com pequenos, foi uma vez só. Eu fiz, mas ninguém vai ver. Coisas que no fundo a gente acha que não vai dar problema. E mais para frente a gente está fazendo de novo. E de novo. E vai piorando. Então, a gente precisa tomar cuidado com as pequenas coisas, os pequenos desvios. A segunda coisa que o texto aqui nos ensina é que ele diz assim, ó, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam massa nova, como de fato já são. Se aquilo ali não for tratado, ele vai espalhar pela massa toda. Se o nosso mal não for tratado, ele vai espalhar pela igreja toda. Tem horas que no tratamento do nosso pecado a gente vai ter que ser enérgico. Vai ter que tomar atitudes sérias, severas. Lembre-se do alerta de Jesus lá em Mateus 5, que ele fala, olha, se o teu olho te faz pecar, arranque. Que é melhor ir para o céu com um olho só, do que ir para o inferno com os dois. O que Jesus está nos alertando ali é medidas que às vezes nós precisamos tomar na nossa batalha contra o pecado, seja ele imoralidade ou seja ele qualquer pecado que for, que são coisas que normalmente a gente não faria. Mas porque nós estamos numa luta ferrenha contra o pecado, a gente precisa fazer. Já conheci pessoas que por conta de uma batalha contra o pecado tiveram que mudar de emprego. Porque não tinha como ser santo. Não tinha como vencer uma batalha contra o pecado permanecendo naquele trabalho. Às vezes exige outros tipos de atitude. Todos nós precisamos aprender a vigiar a nossa vida, vigiar os nossos olhos, vigiar os nossos desejos, nossos atos. Lembre-se, todo ato imoral, ele primeiro se iniciou com um desejo que foi sendo alimentado. Muitas vezes a gente acha que se aquilo estiver só na nossa mente, né, a gente não vai dar em nada. Mas não tem nada mais perigoso do que um homem que dia após dia alimenta um pouquinho mais aquele desejo. Por isso que Jesus nos alertou, né? Que o pecado da imoralidade, do adultério, não é em ter uma relação extraconjugal.
é o desejar impuro, é adultério. Então, o que Paulo aqui nos orienta é que haja uma integridade entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós somos. Se a igreja de Corinto era tão cheia de conhecimento, por que ela não vivia em santidade? Versículo 8. Por isso celebramos a festa não com um velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, ou seja, sem maldade, pão da sinceridade e da verdade. Aquela pessoa que aquilo que você ouve sair da boca daquela pessoa é também o que ela vive. Se você não está conseguindo vencer na sua batalha da imoralidade, meu conselho como pastor para você é buscar ajuda. Deus tem presenteado a igreja de Casa Caiada com 4 pastores e vários líderes de pequenos grupos e pessoas sábias que podem nos ajudar a iniciarmos uma batalha e uma cura na nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com os nossos momentos de fraqueza emocional, e a gente está vivendo um momento de fraqueza emocional. Porque esses momentos de fraquezas parece que são gatilhos para nós, para dizer assim, eu estou sofrendo tanto, então eu posso isso, eu posso aquilo, e aí nesse eu posso isso, eu posso aquilo, aparecem os desejos pecaminosos querendo o seu lugarzinho na enxurrada de sofrimento que nós estamos enfrentando. A segunda coisa para você ajudar a batalhar contra a sua imoralidade é medite mais no amor de Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, ele fala que é o conhecer do amor de Deus, é essa consciência do tanto que Deus nos amou, que nos deveria fazer o possível e o impossível para agradá-lo. A santidade não é a causa da salvação. A santidade é a nossa resposta à salvação. Pela plena certeza de que nós somos amados incondicionalmente, que nós queremos viver de uma maneira que agrada o nosso Deus. E por fim, o conselho inescapável de Filipenses capítulo 4, versículo 8, para que nós ocupemos a nossa mente com tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que merece elogio, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No tratamento dos nossos maus desejos, das tentações da nossa vida, a melhor pessoa que você pode pegar para pregar para o seu coração é você mesmo. Constantemente o nosso coração precisa ser doutrinado na palavra de Deus. Constantemente nós precisamos ser exortados pela palavra de Deus, através do nosso espírito pregando o nosso próprio coração diariamente. Nós estamos aqui ajudando você, fortalecendo com você, mas a gente passa pouco tempo com você. Mas se eu pego a palavra de Deus e martelo no meu coração diariamente, ele vai sendo doutrinado, vai sendo ocupado pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos de muito mais transparência e humildade no trato desse assunto. Eu sei que tem muitos que estão ouvindo hoje, ou que vão ouvir essa pregação, que estão passando por lutas terríveis nessa área. Mas que muitas vezes a gente acha que se a gente estiver cumprindo os nossos deveres religiosos, está tudo bem. E eu quero usar a mesma palavra que Paulo fala aqui, né? Não é bom esse orgulho que vocês têm. Nós deveríamos estar lamentando e tirando do meio de nós essa batalha. A maravilha é que nós temos um Deus que nos chama para a reconciliação, que nos chama para quando nós estamos errados e nos concede poder para que a gente não se contente em viver no pecado. Não vai haver, meus irmãos, plenitude do Espírito sem santidade.
quão danosa é essa divisão que a gente pode chegar ao momento da fé, de achar que há certos compartimentos da vida em que eu os uso da maneira como me agrada, e outros compartimentos são dedicados a Deus. Deus se entregou por inteiro, e Deus nos quer por inteiro. Deus sabe, gente, que a gente peca. Ele sabe disso. Essa foi a razão porque Ele mandou o seu Filho por nós na cruz. Deus sabe que a gente não vai atingir um coração perfeito, a não ser quando Ele mesmo o der, quando chegarmos no céu. Mas o que Deus deseja é que em nós haja um coração ávido, desejoso para agradá-lo. Um coração que batalha por aquilo que Ele quer. Um coração que ama a vontade dEle acima de todas as coisas. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, eterno Pai, como tem sido difícil, Senhor Deus, não poder se reunir com todo mundo. Como tem sido difícil, ó Pai, não poder botar a vida do Teu corpo para funcionar, ó Pai, com todas as forças, Senhor Deus. Como tem sido difícil, ó Pai, viver sem uns aos outros, Senhor Deus. Ou com manifestações tão pequenas, Senhor Deus, do que a gente poderia estar fazendo. Sei que Tu tens usado, ó Pai, esse momento difícil para trabalhar no coração de cada um. Sei que essas situações também trazem pecados à tona. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter coragem para tratá-los. Para abrir a nossa caixa de segredos. Para que a gente possa conhecer uma vida de liberdade, Senhor. E que não caminhamos mais como se fosse. Mas caminhamos em espírito e em verdade. Sendo trabalhados e libertos pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda a nos contentar, ó Pai, somente com a Tua palavra. Trata, Senhor Deus, fala e usa e mostra, ó Pai. O propósito não é derramar uma tonelada nas nossas costas. O propósito é nos acordar para uma vida melhor contigo. Que nada que esse mundo possa nos oferecer é melhor do que aquilo que Tu pode nos oferecer, porque esse mundo é passageiro. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos instrui, que nos exorta, para que nós não sejamos como a igreja de Corinto. É assim que nós choramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.